Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema da lição dessa semana ou da aula dessa semana é a encarnação do Verbo. Lembrando que o título da lição é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista da revista é o pastor Ezequias Soares. Nós vamos nós vamos fazer uma apologia, ou a apologia à humanidade de Jesus, a encarnação do Verbo. Nós estamos estudando. Gostaria de ler com os irmãos o texto áureo, que está em João, no capítulo 1, verso 14, que está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vamos perceber já no Evangelho de João que ele vai fazer menção no capítulo 1 da divindade de Jesus e também da humanidade de Jesus. Nesse versículo 14, nós vemos ele falando da encarnação do Verbo, a personificação de Cristo, ou seja, Cristo se tornando homem. Nos primeiros versículos, nós vamos ver ele apresentando Jesus como o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Está aqui no capítulo 1, verso 1 ao 3, que nós vamos ler aqui. Está no capítulo 1 de João. Vamos ler, meus queridos. A leitura da Bíblia é sempre edificante. Capítulo 1 de João, do 1 ao 3. Está escrito assim, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos o capítulo 1 de João já fazendo uma apologia, defendendo tanto a humanidade, apresentando Jesus como divino e apresentando Jesus como também o Deus que se fez homem. No capítulo 1, verso 14, que nós lemos. Nós vamos ler na leitura bíblica em classe, está escrito assim, no capítulo 1 João, capítulo 1, do 1 ao 3, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então nós vemos também na carta, na sua primeira carta, João apresentando Jesus aqui como Deus e também como homem divino, o que estava desde o princípio, o que era desde o princípio, e ele vai falar o que temos contemplados, o que os nossos olhos viram. Então ele mostra aqui Jesus assumindo um corpo humano. Nós também vamos ver aí o apóstolo João, no seu livro de João, difere um pouquinho, no seu evangelho de João, ele vai defender a divindade de Jesus. Ele apresenta Jesus como homem também, mas o objetivo do seu evangelho, um dos objetivos do seu evangelho, é defender a divindade de Jesus, apresentar Jesus como Deus. E os outros evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, vai apresentar Jesus ou enfatizar em Jesus como homem. Nós vamos ver na nossa lição, o nosso comentarista apresentando algumas heresias que aconteceu
no primeiro século, né? Primeiro e segundo século, mas neste momento ele apresenta aqui aquelas que apareceram ali no primeiro século, né? O docentismo, que negava que Jesus fez uso de um corpo, né? Eles vão dizer que o termo, né, docetismo vem do grego, né, dokeu, que significa ter aparência, né? Docentismo ele coloca como a mais antiga heresia da história da igreja, que negava que Jesus tivesse tido um corpo físico, um corpo material. Eles negavam a matéria, que a matéria era má, né? Esta heresia, essa seita que era advinda aí, era oriunda do gnosticismo, né? Que negava aí a humanidade de Jesus. Eles tinham como Jesus como sendo simplesmente espírito, corpo, como se fosse de um fantasma, né? Tanto é que Jesus, quando aparece seus discípulos, ele vai dizer aos seus discípulos que eles não estavam vendo um fantasma, que era o próprio Cristo, né? Em oposição a esse pensamento também. Então, eles acreditavam que Jesus não tinha tomado forma humana. Eles ensinavam que Jesus não poderia, né, um ser divino, Deus, né, habitar em um corpo humano, porque a matéria é má, né? O nosso escritor vai apresentar alguns docetas, né, alguns falsos ensinadores daquela época. Ele vai usar alguns aqui como Saturino, né, como Marcião, vai usar também o Cerinto, né, que negava aí o nascimento virginal de Jesus. Jesus não veio de uma mulher, que não tomou corpo humano. Enfim, eles negavam a matéria era má, era aí o seu ensino. Um ser divino, a divindade, Deus, jamais habitaria em um corpo que poderia se corromper, porque ela era má. Mas nós vamos apresentar Jesus nesse resumo como sendo 100% ou melhor, homem inteiramente homem, sendo e sendo Deus. Nós vamos ver o próprio Isaías apresentando Jesus, né? A profecia de Isaías em Isaías 7,14. Eu gostaria de ler com os irmãos. Isaías falando de Jesus já 700 anos atrás. Ele vai falar de Jesus dizendo assim, ó: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Profecia esta que em Mateus, no capítulo 1 e verso 23, né, o evangelista Mateus, ele vai trazer ali o significado da palavra Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Os irmãos leem depois Mateus 1, 23, que é este mesmo versículo, porém com a definição do Emanuel, dizendo que é Deus conosco, o Deus entre os homens. Ele se faz homem e vai estar entre os homens por um período de tempo. O Emanuel seria o verbo encarnado. Interessante, quando nós tocamos em Isaías e falamos de Isaías também no capítulo 9, verso 6, ele vai ver o nascimento de Jesus, ele vai ver a obra de Jesus, assim como ele vê no capítulo 53, né, o sacrifício de Jesus, como Jesus iria à cruz, falando da morte de Jesus. Isaías, ele vai ver a obra completa do Messias. Se nós lermos o livro de Isaías, nós vamos perceber que ele fala do período do milênio, ele vai falar de Jesus nascendo, vai falar de Jesus crescendo, vai falar do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus reinando no milênio. Por isso ele é chamado
do profeta messiânico. No capítulo 9, 6 vai estar escrito assim, ó. Porque um menino nos nasceu. Olha só, a humanidade de Jesus. Interessante é que Isaías vai ver a humanidade de Jesus e também a divindade de Jesus. Olha só que riqueza de informação e também a revelação de Deus a Isaías. É porque um menino nos nasceu. Parece que ele está vendo um menino nascer, mas ele vai continuar e o seu nome será. Aí ele vai trazer os nomes de Jesus, e um dos nomes é Pai da Eternidade. Os nomes são... e porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Só quero destacar o Deus forte, mostrando Jesus como Deus, embora todos os nomes sejam divinos, mas o Deus forte que já traz para nós uma clareza, e também Pai da Eternidade. Se houve uma eternidade, foi Ele que criou. Foi Deus que criou, foi Jesus que criou. Porque Isaías vai chamá-lo de Pai da Eternidade. A eternidade, o significado da palavra não tem princípio e não tem fim, não tem começo e não tem fim. Mas em Deus ela tem um início, porque foi Deus que criou a eternidade. A eternidade só existe porque Deus a criou. E Isaías tem essa visão, tanto do Emanuel, Deus conosco, toda a obra vicária de Jesus, além da obra vicária, o milênio ele apresenta, descreve o milênio com muita propriedade e vai nos fazer entender aí também neste momento que Jesus nasceu. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos Jesus aparecendo como sendo homem, que ele viria para salvar a humanidade, nasceria, ele estaria no meio do povo, que é Deus conosco, e também sofreria. Então Isaías mostra ele como homem e como Deus, sendo o homem por completo e Deus por completo. Nós vamos ver, dentro de todos esses males que se apresenta no Antigo Testamento, tentando negar, Jesus como homem, e também Jesus como Deus, negar a encarnação de Jesus. No tópico 2, ele vai trazer a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio. João 1:1, Ele vai colocar que os evangelhos sinóticos apresentam Jesus, falando dos seus aspectos humanos, e já João aparece aí falando dos seus aspectos divinos, prioriza o aspecto divino, sem falar também, sem deixar de falar da sua humanidade. Mas nós, lendo o primeiro versículo de João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A mesma palavra que está em Gênesis 1:1, significa aí que Deus criou. Então, a criação, Jesus já estava lá, significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Interessante é que, indo por este raciocínio, Jesus foi visto pelas pessoas, mas pensando que ele já é desde o princípio, nós podemos lembrar que João ele tem esta revelação também em Apocalipse. Olha só que João vai dizer em Apocalipse 13:8. Ele vai fazer menção de Jesus como o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício anunciado já lá na eternidade passada, quando estudamos em teologia, mas
Jesus estava lá desde o princípio, antes de todas as coisas. Quando nós lemos Colossenses, no capítulo 1:16, vai mostrar que Jesus estava lá desde o princípio. Olha só o que está escrito em Colossenses 1:16 e 17. A Bíblia é sempre bom ler a Bíblia. Colossenses, tá? 1:16 ao 17, 15 ao 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele sustenta, ele é o manetedor de todas as coisas. Deus, Jesus, em Jesus, ele é antes de todas as coisas. Em Efésios, no capítulo 1, está escrito que nós fomos gerados nele, antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Temos agora o texto em Colossenses. Em Filipenses, nós vamos ver também Jesus, Paulo apresentando Jesus como o divino que estava no céu e se despiu da sua glória. Capítulo 5, capítulo 2 e verso 5, a seguir de Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa usurpação não se apegou à sua divindade, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aqui nós vemos a encarnação do Verbo. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele vai se fazer servo. Oh glória! Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não deixou de ser Deus, mas ele, enquanto homem, não fez uso da sua divindade no momento do sofrimento e no momento da sua morte. Ele é desde o princípio e ele mesmo vai dar testemunho disso. Jesus, quando ele está na sua oração de sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele vai dizer: e agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. João 17. Então, ele é o próprio Deus. No capítulo 8, ele conversando, sendo interrogado por alguns judeus a respeito de Abraão, quero ser aqui sucinto e bem breve. No capítulo 8, a partir do versículo 56, Jesus também vai falar que ele é o próprio Deus. Ele vai dizer: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se, se alegrou com o dia de Cristo. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou o nome de Deus.
O eu sou que se apresentou a Moisés na sarça ardente. Em Êxodo 3, na missão de Moisés, delegando a missão a Moisés. Então pegaram pedras. Judeus, ouvindo de Jesus o Nazareno, que ele é o eu sou. Tu ainda não tens 50 anos e vai me dizer que esteve com Abraão, que conhece Abraão. Jesus vai dizer, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, glória! Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele tinha glória e pede para o Pai restaurar esta glória, mostrando aí que ele mesmo dava testemunho que ele é Deus. Em João nós vamos ver ele dizendo que ele e o Pai é um. Eu e o Pai somos um. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida, fazendo uso deste nome eu sou, que o apresenta como Deus. Mas em Filipenses nós lemos que ele desapegou. Ele não fez uso da divindade enquanto homem. Nós vemos quando ele vai ao deserto, é levado pelo Espírito ao deserto, os evangelhos sinóticos, Mateus, ele vai ser tentado no deserto, 40 dias, 40 noites. No final ele tem fome. Satanás tenta a sua divindade, fala agora ele vai se apegar. Aquilo que Paulo diz em Filipenses vai cair por terra agora. Ele vai fazer uso da sua divindade e vai fazer com que esses pães se transformem, essas pedras se transformem em pães. Mas ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é Deus. Jesus é homem. Ele vai falar do templo que se reedificou em 3 dias, eles vão ficar pasmados, falando dos anos, um pouco mais de 40, 46 anos, se não me falha a memória, o templo foi construído. E ele vai dizer, como pode este homem dizer que o templo será reedificado em 3 dias, mas ele falava do corpo da sua morte, que ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Então ele é antes do princípio, ele estava lá. Se nós vermos a passagem do Gadareno, endemoniado Gadareno, endemoniado de Cafarnaum, vai o identificar como o santo de Deus, porque vieste me atormentar antes do tempo, reconhecendo em Jesus a autoridade, não me lances para o abismo, reconhecendo que Jesus era Deus, Jesus é Deus, e ele mesmo deu testemunho, dizendo que é Deus e ao mesmo tempo homem, teve fome, chorou, sofreu, agonizou no Getsêmani, morreu. São tudo características que acontece com o homem. O ser humano, após a entrada do pecado, passou a sofrer, passou a haver morte no mundo. E Jesus, o segundo Adão, veio e cumpriu na sua carne o sofrimento e a sua morte. Mas ao 3º dia ele ressuscitou para a glória de Deus. As heresias que se revelam nos dias de hoje, negando aí a divindade de Jesus, negando a humanidade de Jesus. Nós vamos ver a Igreja da Unificação, o nosso irmão coloca aí no tópico 3, como elas se revelam hoje. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, a Igreja da Unificação. Isso, os Mormons compreende Jesus e Deus como seres
distintos, separados, não são os mesmos. Como a Igreja da Unificação também. E ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Nós vemos também os testemunhas de Jeová que coloca Jesus e Deus como seres distintos na sua divindade. Jesus é um Deus menor. Negam a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Nós vamos ver que Jesus ele vai falar da morte e a ressurreição de Jesus. É interessante, ele vai citar aqui o Alcorão, como o Alcorão o coloca, o livro sagrado dos muçulmanos. Ele vai colocar que o Alcorão declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Eles ensinando, o Corão é o livro sagrado dos muçulmanos, os seguidores de Maomé. Mas a Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios 15, 13, 14. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo está vazio. A história também vai trazer algumas evidências que Jesus esteve entre os homens, que Jesus viveu. Flávio Joséfo vai dar testemunho de Jesus, o historiador romano Tácito escreveu: aquele que vem, que levaram o nome, Cristo foi executado no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Jesus esteve entre os homens. Esses 40 dias, Jesus morre e é crucificado na Páscoa. Após a Páscoa tinha a festa do quinquagésimo, que é a festa de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, que viria o Consolador, o outro Consolador. Mas Jesus, esses 40 dias, ele se apresenta às mulheres, Maria Madalena e as demais, as Marias. Se apresenta aos discípulos, aos 2 no caminho de Emaús. Vai em ascensão ao céu, em Atos 1. E este mesmo Jesus que vieste subir, os anjos vai dizer, ele vai voltar. Ele nasceu como homem. Ele viveu como homem. Ele ressuscitou. E ele vai voltar também com o seu corpo aparente. Porque com o corpo transformado, Tomé precisava ver. Tomé toca em suas mãos, nas marcas do Calvário. E vai dizer, este é o verdadeiro Deus. Jesus se fez humano. O Deus que se fez carne. Para morrer por mim e por você. Para nos dar a vida eterna. Oh, glória! A conclusão está assim. A expressão o verbo se fez carnes e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas, docetismo, que negava que Jesus veio em corpo, na matéria do corpo humano. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Senhor Jesus como ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano, o segundo Adão. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. A ele toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo. Um abraço. Vamos à Escola Bíblica Dominical aprender mais um pouco sobre Jesus, a encarnação do Verbo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.